Notícias, no dia de hoje. Eu tenho comigo a minha companheira de bancada, Natália Barros. O entrevistado de hoje é o deputado federal por Alagoas, Paulão. Olá, Paulão, seja muito bem-vindo ao MCZ Notícias. Bom dia, Mozinho, bom dia, Natália. Queria cumprimentar todos os ouvintes do MCZ Notícias, dizendo que é uma alegria estar presentes aqui. É um orgulho estar sendo entrevistado por vocês, que é uma nova comunicação, uma verdadeira comunicação com contraditório, com ampla defesa. Essa que é a boa comunicação. Dizer que é um orgulho estar presente aqui e estamos abertos para o debate, o bom debate, que é o segredo da democracia. Que bom, Paulo. A gente que agradece a sua presença aqui, né? Que bom ter homens públicos, né, que se façam valer seu cargo, né, justamente em defesa da democracia. Paulão, você tem sido uma voz solitária em Brasília em relação às problemáticas de Abraskem aqui na nossa capital. Nas últimas semanas, você alertou para o problema que tem acontecido aqui na nossa cidade, para a questão do tremor de terra que foi revelado na Avenida Fernandes Lima. Como é que você vê hoje essa questão da Braskem, essa falta de transparência do que tem sido feito em relação ao Braskem, Defesa Civil Municipal, Prefeitura de Maceió? Veja bem, continua a situação gravíssima. A gente está lidando com o maior crime ambiental urbano do mundo, praticado por uma empresa criminosa chamada Braskem. O processo histórico, vocês sabem mais do que eu, né? Desde a instalação, ainda era adolescente, para vocês terem ideia, década de 70, quando eu lembro como figuras como o professor Geraldo Marques, Anivaldo Miranda, Freitas Neto, que foi uma referência na comunicação de você, de jornalismo, já não está nesse plano conosco, e eles faziam uma denúncia contra a instalação. Ficaram totalmente, naquele momento, discriminados pela sociedade, porque, na época, o governo, Divaldo Suruagi e Guilherme Palmeira, eles passavam a narrativa que era a redenção da economia, que geraria 10 mil empregos diretos, né? Mudava a economia no ICMS, uma série de coisas. O que é que ocorreu? Essa empresa não consegue gerar 2 mil empregos diretos e o ICMS não é tão, vamos dizer assim, exponencial na economia. Pelo contrário, esse processo começou a agravar. Quero destacar aqui o papel do professor Abel Galindo, sim, que também foi discriminado, foi muito perseguido pelo processo. Mas, na época, a Procuradoria-Geral de Justiça, ela encampa esse projeto e faz o acordo. E um acordo lesivo até hoje. Inclusive, quando tinha mobilização da sociedade, eu lembro que as pessoas eram ameaçadas se, por acaso, questionasse o acordo, né? Que foi um grande conchavo montado no processo. A omissão ao longo das décadas dos prefeitos e dos governadores. Isso é um processo de longo prazo. E a pergunta que você faz atualmente é: a empresa joga para a prefeitura em torno de 1 bilhão e 700 milhões, não existe transparência do recurso, ninguém sabe onde é aplicado o dinheiro, e nessa situação a gente vê uma voz solitária do defensor público Ricardo Melro, que muitas vezes é incompreendido. Eu quero aqui prestar solidariedade ao defensor público Ricardo, que é uma das poucas vozes que ainda continua usando o seu papel, né, na defensoria, que tem um papel na defesa da população. A Alagoas, no caso Maceió, mais de 5 bairros, mais de 60 mil pessoas que abruptamente tiveram que ser expulsas. Imagina a falta de planejamento. Isso encareceu o valor do metro quadrado aqui, não teve como você suportar no mesmo dia. Algumas pessoas tiveram que morar fora da capital, alguns foram para Marechal Deodoro, outro Rio Largo, Satuba, aqui no entorno da cidade, né? Isso encareceu e continua problemas graves. Qual é um dos problemas graves? Até hoje não foi solucionado o problema psiquiátrico. Por quê? Porque existia o Luiz Pernambucano, o Hospital Zé Lopes e o outro hospital que toda vez eu falho o nome, Vizinho Bom Conselho, que era a Casa de Saúde, e depois Portugal Ramalho? Não. É um outro, é um privado. Depois a gente verifica, eram 3 na mesma rua. E o Portugal Ramalho aqui no Platô, aqui no Farol. O que ocorreu? O Ulisses Pernambucano subiu para o tabuleiro.
O maior hospital privado psiquiátrico, o Zé Lopes, fechou. E o outro, que depois vocês verificam, que era Vizinho Bom Conselho, fechou também. Aí só fica o hospital público Portugal Ramalho, que começa a ter rachaduras. E não tem, até hoje, um comprometimento da Braskem para instalar o hospital. Vai ser onde? Então, a gente tem um problema grave na saúde pública, na saúde mental, principalmente as pessoas que têm necessidade, são as pessoas mais pobres. Se tiver um acidente, futuras rachaduras e o hospital ficar interditado, você ficará sem assistência de saúde mental. Isso é gravíssimo. O que é que eu cobro do Ministério Público Estadual e Federal? Então, é por isso que eu faço um apelo a doutor Leão, que eu conheço, que tem uma capacidade de compromisso social, que ele possa ingressar com ação administrativa no campo civil penal em relação aos gestores, aos diretores da Braskem. Pouco se fala nisso, Paulo, inclusive. Ninguém fala muito sobre a Braskem. A Braskem é CNPJ, é um nome difuso de empresa. Agora, a gente tem que acionar, e a improbidade administrativa, que é uma lei que tem uma certa analogia, ela pode pegar o gestor. Na hora que o gestor ele é indiciado e denunciado pelo Ministério Público e a Justiça referenda, essa pessoa fica 10 anos sem poder ter nenhum cargo público, ele não pode tirar empréstimo do banco, não pode fazer concurso, praticamente acaba com a vida dele. Então, o que é que a gente percebe? Os diretores da Braskem isentos do processo. Bairros que o pessoal vem lutando, os dois flechagens, né, de baixo e de cima, naquele entorno. Abandonados. Isolados e abandonados. Então, esse tema, hoje, muita gente não quer tocar, primeiro, pelo poder da empresa Braskem. Sim. Ela tem um poder de influenciar, então, muita gente tem medo, né? Outra questão, uma parte da classe política comprometida, que foram avalistas, né? Inclusive, você tem parlamentares que têm uma voz forte para alguns temas, mas quando tiveram a oportunidade de meter a caneta contra a Braskem, fizeram o acordo. Então, calado. Sim. Também. E, para surpresa, não. Para mim, não foi grande surpresa. A CPI da Braskem não deu em nada. Ela foi um engodo, Paulão, a CPI da Braskem? Engodo. Para mim, engodo. Foi para inglês ver. Foi a mesma coisa da CPI da Americana. Quando ela foi criada, Mozinho e Natália, eu disse, eu quero participar. Aí, enfim, durante a caminhada, o PT me chama, disse, Paulão, eu queria colocar um outro nome no teu lugar e você vai para a CPI do MST, que ninguém queria participar. Aí eu disse, participo, vou fazer defesa de um movimento amigo, importante, na luta agrária do Brasil e do mundo. E o que foi que ocorreu com a CPI da Americana? Um relator, ele sai daqui e vai para a Suíça, porque o Paulo Lema não mora aqui. Falou com o dono da Americana, quando votou, 15 dias fechou a CPI. Você não tem como comprovar, mas algo errado no reino da Dinamarca, como diz a frase. Então, eu percebo também que a CPI da Braskem ela foi fofa. E aí, Paulo, olha que contrassenso. O senador da República à época, que estava na CPI da Braskem, se tornou, em 2025, vice-prefeito de Maceió. Prefeitura essa que recebeu 1,7 bilhão de reais da Braskem, que alguns economistas revelam que esse acordo deveria ser no mínimo de 8 bilhões de reais para sanar as problemáticas que a empresa causou aqui na nossa capital. O que já se desenhava, né? Porque nas próprias sessões da CPI, o próprio, na época, o senador Rodrigo Cunha, ele estava ali muito mais numa posição de amenizar para a prefeitura, né? Em defesa mesmo da prefeitura, né? Da figura mesmo do prefeito JHC à época. Então, assim, ele já fazia esse papel de tentar blindar a gestão de Maceió com relação a essas acusações, né? Então, já tinha ali um certo alinhamento. Claro, ele já estava fazendo o papel de blindar a Braskem, né? Outra coisa, a omissão da Câmara Municipal. A Salgema está instalada em Maceió. Não existe CPI na Câmara, né? Vocês sabem, a terminologia é outra, TCI, Comissão Especial de Inquérito, mas é a mesma, em tese é a mesma coisa. Você não conseguiu levantar a Assembleia Legislativa, pessoal. Omissa. Não teve uma CPI
da Braskem omissa. Faltou o quê, Paulo? Compromisso político. Então, é muito fácil você ir para os meios de comunicação, falar alguma coisa e você, como parlamentar, agir, fazer esse processo. O que é que ocorre? Depois, infelizmente, desse fechamento da CPI do Congresso, né, que foi o fechamento principalmente no Congresso Nacional, do Senado, principalmente, independente de partido político, hoje em dia quase que ninguém fala. Então, você vê o silêncio, eu continuo usando, utilizei há mais ou menos 15 dias, o mau crime ambiental que tem que ser perseguido. E agora, com um novo estudo que foi apresentado pelo defensor público, Dr. Carlos Melro, que apresenta que chega aqui na Fernando Lima. A gente está discutindo a principal avenida que liga do aeroporto, claro que com outro nome, do Valdo Góes Monteiro, mas quando faz do aeroporto até a praia, essa avenida principal. Então, quando ela começa a ter rachaduras, e aí algumas pessoas, a Braskem, a Defesa Civil Municipal, que é omissa, lançou uma nota que era mentirosa. Eu quero dizer que eu estou com o defensor público, doutor Carlos Melro. Eu acredito nele, acredito nesse estudo, esse processo foi grave. E no passado foi tão grave, a gente deu o que foi. Como é que fica isso? Se ela chega na Fernando Lima, poderá ter novos tremores e atravessar para o bairro da Pitanguinha. Agora, veja bem, desvaloriza o imóvel, as pessoas ficam com medo. Se por acaso isso ocorrer, como é que você vai modificar esse fluxo aqui, que é o principal via da parte alta para a parte baixa, né, do ponto de vista de ciclovia, de caminhada, de carro individual, particular, ônibus, ou a perspectiva futura, se tiver um metrô, enfim. A gente está discutindo uma questão gravíssima. O que é que a gente percebe, Mozinho e Natália? Não tem transparência, não tem um coletivo, né? Nesse momento, de novo, quando surgiu a notícia dos tremores, era momento da Câmara Municipal criar de novo uma SEI. Aí reativava, teria debate público, ia chamar os técnicos. A Assembleia Legislativa, a mesma coisa. Se entrar agora, é oportunismo. Se entrar agora, é oportunismo. O time passou. O time passou. Paulo, mudando um pouquinho de assunto, né, falando sobre o Lula 3 agora, né? Gestão 1, gestão 2, gestão 3, inegavelmente. Você é um deputado federal do núcleo duro do presidente Lula, um dos deputados federais de destaque. Como você avalia hoje a questão da impopularidade do presidente Lula, mesmo a maior geração de emprego nos últimos tempos, alguns quadros econômicos melhorando? A que se deve esses últimos dados, essas últimas pesquisas em desfavor ao presidente Lula? Veja bem, primeiro em relação à política, a gente tem que colocar a política que está em debate, entendeu? Claro que a economia tem problemas, mas ela pode ser corrigida. Na realidade, é a política. O Lula 1, o Lula 2 e Dilma, certo? 1 e 2 e Lula, agora o Lula 3, ele conseguiu, nesse período curto, fazer uma movimentação de aplicação de melhoria de qualidade de vida maior do que o Lula 1 e o Lula 2. Exemplo, é a menor taxa de desemprego do Brasil. O maior crescimento que a gente está tendo aqui. Paulo, isso é pouco explorado mediaticamente pela comunicação do presidente Lula na sua avaliação? E é por isso que teve mudança. Vocês tinham razão, eu tenho críticas. Claro que a comunicação ela não é tudo. Sim. A comunicação, na minha visão, é uma atividade meio. Quem define é a política. Na realidade, o nosso primeiro o fio condutor é política. de comunicação, que é jornalista também, né? O meu amigo, deputado federal, eu tenho a impressão que teve alguns erros. Então, com a entrada do Sidônio, né, que é alagoano, né? Sim. Você sabe que Sidônio Palmeira. Ele foi para a Bahia, do movimento estudantil da UNE, foi do PCdoB, enfim. E lá foi quando ele entrou na área de comunicação, que ele é arquiteto, né, de formação. E ele já modifica esse processo. Primeiro, a aproximação com Lula. A gente tem um instrumento que você está na mão com Natália, que é o smartphone. Esse equipamento ele foi criado em 2014, não existia. A gente está em 2026, né? Então, mas ele revolucionou o mundo. Você tem um equipamentozinho que você fica andando o tempo todo, em tempo real, verificando as notícias do mundo, etc. Tal. Aí você tem redes sociais que não existiam. Essas redes sociais, as chamadas Big Techs, elas já demonstraram o que querem da vida. Então, o que foi que ocorreu? As Big Techs elas foram criadas
por algum jovem nerd da vida, como Bill Gates, o Mark e outros, mas os bilionários perceberam a potência dessa rede. Aí vai lá o Elon e compra o Twitter. O Mark faz uma opção, ele tinha sido questionado e levou um processo do Trump, né? Depois fez um alinhamento. Então, na posse dele, você vê que na primeira fila estão os trilionários do mundo, principalmente as redes sociais. Então, as redes sociais, elas estão com a opção política da direita. É isso que a gente tem que compreender. O gesto do Elon foi um gesto nazista. Ele disse que quer fortalecer o partido nazista na Alemanha. Isso é muito grave. E olha que os judeus, eles têm um controle da comunicação no mundo. E, mesmo assim, não houve tanta reação. Então, você tem fenômenos como na Alemanha, a primeira-ministra simpatizante do nazismo, na Itália, você tem aqui na Argentina. Então, você tem uma característica do mundo das redes sociais que tem uma inserção poderosíssima, principalmente na juventude. E a última geração Z, né, que é essa de 2014 para cá, o Brasil é um dos países que usa mais o WhatsApp no mundo. Então, aquela pessoa que ficava em casa na porta hoje está no Zap. E essa notícia ela vem como fake, né, traduzindo como mentira, que sempre ocorreu a mentira na história do mundo, desde que o mundo é mundo. Sempre tem, é por isso que é bom ler aquele livro A Origem da Humanidade, que o nexo causal do livro, a parte principal do livro é a fofoca. O ser humano gosta de fofoca. É uma característica do ser humano. Por isso que o pessoal assiste Big Brother. Eu pergunto, para que programa mais vazio do que aquilo? As pessoas param para assistir, vendo a vida dos outros quando deveria ver sua vida, enfim. Mas é outro papo. Aí eu estou colocando que esse processo ele não tem filtro, ele é poderoso e é um dos instrumentos e o pessoal está organizado. Então, quais alguns problemas? Primeiro é a comunicação, está melhorando agora. A economia teve problema? Teve. Quando o Congresso Nacional, o presidente Arthur Lira, ele coloca em prática o primeiro projeto dele, a gente não lembra isso. O primeiro projeto do deputado Arthur Lira foi a autonomia do Banco Central. Fazia 40 anos que estava dormindo. A pergunta que não quer calar, autonomia para quem e para quê? A autonomia do Banco Central, pessoal, é para o rentismo. É para um grupo de pessoas que controla o Brasil, que são 40 pessoas. Você veja a guerra agora que o Lula lançou. Ele mandou uma guerra santa, importante. Ele dá isenção do imposto de renda até R$5.000. Essa pessoa que deixa de pagar, o que vai ocorrer? Ele vai consumir mais. Movimenta a economia. Ciranda a economia. Ao mesmo tempo, a partir de R$50.000, ele cobra. Você sabe quantas pessoas serão atingidas? 140 mil pessoas. Não é nada, um país de 200 milhões de habitantes. Mas essas pessoas têm poder, né? Na economia, dono de jornal, de rádio, influência, de TV, né? E tal, a influência política, né? Então, o que a gente chama de São Paulo da Faria Lima, então eles estão contra a gente, eles torcem pelo Bolsonaro. Se por acaso não for o Bolsonaro, terá outro. Então, eles já estão em campanha. Outra questão é sobre o custo de vida. É real, sim. O custo de vida aumentou em alguns produtos, aumentou. Mas tem alguns elementos também externos que aumentam. Primeiro, depois da pandemia, a inflação ela muda no mundo. Ela não voltou ao patamar que era. Eu vou dar um exemplo daquele equipamento central que tem no carro, né, que é aquele chip central. Quando teve a pandemia, como é a China que praticamente faz, a pandemia voltou e continuou o preço alto de carro, não diminuiu. Outra coisa foi o quê? Foi o dólar forte, fazendo a especulação. Aí o cara do café, que é commodities, ao invés de vender o café para dentro, ele vende para fora e ganha mais dinheiro, entendeu? Pode ter intervenção no capitalismo. A gente já teve uma experiência com o Sarney, quando fez o tabelamento e não funcionou. A regra que está ali é o poder de compra, né? É o estoque e a procura, que, infelizmente, é o que o capitalismo trabalha, o comércio. Aí você teve também um processo de estiagem, o problema do Rio Grande do Sul, que é o maior produtor de arroz, a questão do leite, enfim. E a falta de estoque na Conab, que foi destruída pelo governo Bolsonaro. Agora que está recuperando estoque. Qual o papel do estoque? Regular. Ele fazer o balanceamento para controlar o preço, regular os valores. Principalmente regular o valor de alguns produtos. Então, eu acredito, eu tenho fé que esse ano o Lula vai
trabalhar para diminuir, porque se ele não diminuir, é o que altera o bom humor. O que vai decidir a política, na minha visão, é o custo de vida. E isso ocorreu quando o Bill Clinton ganhou do Bush, né? Inclusive, o marqueteiro dizia naquele livro famoso sobre o custo de vida. Então, o Lula vai ter que trabalhar pesado no sentido de dar uma estabilidade no custo de vida, porque a inflação está sob controle, o dólar está diminuindo, o valor desemprego diminuiu, aumentar o poder de compra. Quando aumenta o poder de compra, isso também faz com que o consumo aumente. Então, a gente vem trabalhando para isso. Mas, e no cenário, a sociedade tem que fazer um trabalho educativo, isso é uma tarefa do PT e dos partidos de esquerda, que uma boa parte das pessoas beneficiárias dos programas sociais, eles já deixaram de votar. E a outra coisa, a gente tem um papel de comunicação específico à juventude. A juventude que trabalha com as redes sociais, né, sem fazer propaganda do iFood, do Uber, enfim, eles têm um processo do microempreendedorismo que foi incutido na cabeça dele, que amanhã ele pode ser um Bill Gates da vida, ele pode ficar rico. Outra coisa, ele não tem uma norma de chegar aqui 8 horas da manhã, com intervalo. Então, ele sai a hora que ele quer, eles trabalham no domingo, não. Mas tem um detalhe, ele só cai na realidade quando uma moto que ele transporta, ele sofre um acidente. Importante Quando ele sofre... isso. Pois não, é importante o senhor pontuar isso, porque entra essa questão mesmo da CLT, por exemplo, né? Como essa inversão também desse entendimento com relação a direitos trabalhistas, a essa relação profissional. O senhor também acredita que essa mudança também vem muito dessa ideia, que vem sendo implantada há muitos anos, inclusive, de que é até uma demonização até da CLT, sim, essas mudanças todas? O meio de comunicação, as grandes redes, eles são... financiada pelo grande capital, né? Então, eles trabalham a demonização. Veja quem criou a CLT, o Ministério do Trabalho, a Justiça do Trabalho, foi Getúlio Vargas no seu terceiro governo. E um dos motivos do suicídio de Getúlio Vargas foi esse. Então, naquele momento, o capital foi tão forte que ele ia ter um golpe militar contra ele. O que é que ele fez? Ele suicidou-se e adiou o golpe militar para 64. De 40 e pouco, ele foi para 54. Então, veja bem, esse processo, essa turma, ele não tem pena do mundo. Você tem, vamos dizer, a fortuna do Elon vai ser de trilhões, não é mais bilhão. Ele vai passar a faixa de trilionários. Então, você tem 10 homens no mundo que comandam 3 bilhões de pessoas. E no Brasil, são 40 pessoas que mandam no Brasil. Então, o grande problema do mundo é uma coisa chamada desigualdade social. Você continua com a fome. 800 milhões de pessoas passando fome no continente africano. Isso é grave. Como é que você quer criar um loteamento na Lua, que é o caso do Elon, e não resolve o problema do meio ambiente? Ele jogando pesado no meio ambiente, não respondendo à fome. Essas figuras são uma concepção nazista, uma concepção ariana. Eles querem uma tradução. Geralmente, ele não gosta de mulheres, não gosta de negros, não gosta de pessoas que têm forma de amar diferente, não gosta de pessoas fora de uma religião que não seja eurocêntrica, nem religião ele tem, no caso. Então, eu estou levantando. Aí a juventude, ela é capturada, por quê? Porque ela tem um pai como referência, mãe, de sair em casa às 6 horas da manhã, pega um ônibus, anda 2 horas, só volta à noite, ele não tem contato com a carteira assinada, recebendo salário mínimo, sendo demitido, etc. Aí o que é que esse jovem faz? Ele tem um ritmo mais apressado. Ele diz, não, eu estou fora desse modelo. Eu não quero ter patrão, mas ele tem. Eu vou trabalhar a hora que quiser, é relativo. Se ele trabalhar menos, ganha menos. E no dia que ele sofreu um acidente, foi antes da tua pergunta, o que é que vai? Ele vai ter um choque de realidade, porque ele não vai ter direito nem a direito trabalhista, não vai receber dinheiro enquanto não trabalhar e não vai ter direito à aposentadoria. Então, esse processo é necessário que a esquerda, de uma forma geral, ela volte para a sua base, porque o modelo sindical, que foi minha origem, eu fui fundador da CUT em 83, presidente do sindicato de 87 a 93, esse modelo operário padrão, ele mudou o mundo.
E você tem pouca inserção no local de trabalho. Os jovens não querem mais ser sindicalizados, Mozinho e Natália. Então, só tem um jeito, é você voltar às bases através dos bairros. Se o PT quiser ser forte, ele tem que estar nos bairros. E aí eu quero fazer uma autocrítica. Eu não sou na direção executiva do PT Maceió, nem da direção municipal. O PT de Maceió, eu acho que ele cometeu um grande erro, a sua direção, de ter feito o processo de nucleação. Quem é que faz isso com competência? As igrejas evangélicas, principalmente na pentecostal. Você chega a ter um loteamento que começa a fazer a primeira, a segunda, quando chega na 10ª casa, a 11ª é uma sede de uma igreja. E por que as pessoas estão aumentando e entrando na religião, que é outro assunto? Porque ela cuida. E a Igreja Católica perde espaço, porque ela fica naqueles grandes templos. Só é criada uma igreja quando o Vaticano autoriza. A igreja evangélica não, você pode criar no cartório. Aí o que é que faz o pastor ou a pastora, principalmente o pastor? Ele escuta a pessoa que passa fome, ele dá um jeito de dar uma cesta básica, ele resolve o problema de saúde. Emocional. O garoto que tem problema de droga, dependência, que cria conflito em casa, a mãe leva, consegue trazer. O marido que é alcoólatra, ele consegue levar para a igreja, tira do alcoolismo. Então, ele cuida. E, para isso, tem que ter uma sede. Então, o PT Maceió não nucleou o partido. Se não tem nucleação no partido, é por isso que o resultado tem dificuldade. A gente conseguiu ter uma vaga agora de uma companheira combativa, Tereza Nelma, devido à caminhada dela e da família, da mãe dela, que tem um trabalho na Pestalozzi, foi deputada federal, o pai é cientista político, né? E ela conseguiu entrar no partido e conseguiu ter uma votação acima... A vereadora mais votada do Estado de Alagoas. Do Estado de Alagoas, né? Então, ela teve referência. Você pega outras candidaturas, com raras exceções, né? Exemplo, a Alícia, da bancada negra. Sim. A Alícia, a gente tem que tirar o chapéu. Ela consegue, com o grupo dela, fazer um grande trabalho na periferia, discutindo, inclusive, o processo relativo à questão racial da negritude. Porque quem mais sofre com a fome? Os negros. Quem são os mais violentados? Os negros. Então, a pele preta é a mais perseguida, como diz no jargão do jovem. Aí você tem um pastor Wellington, que tem base aqui, onde vocês têm, que foram as pessoas que tiveram votação com mais expressão no processo. Veja bem, eu estou colocando essa situação porque, como o PT ele tem esse processo de base, se tivesse uma base, ele teria ressonância. Você veja que o próprio presidente do PT, que é um companheiro valoroso, tem uma votação menos de 1.000 votos. O que é que precisa o PT de Maceió? Mais inserção nas bases. O PT de Maceió consegue fazer um diagnóstico dos 50 bairros de Maceió? Não está inserido. Conhece as 100 grotas de Maceió? Não conhece. Então, enquanto não descesse para as bases, fazer um trabalho e tal, não é só ficar com jargão que é renovação. Renovação como? Se está no poder com 2 gestões. Tem que trabalhar mais, isso dá trabalho. Mas, a exemplo da igreja evangélica, tem que descer para as bases, dialogar, ouvir o povo. Aí fica um partido clássico, só chega perto da eleição quando falta 3 meses para a eleição, a população não vota. Deputado Paulão, você iniciou essa temática em relação a essa autocrítica ao Partido dos Trabalhadores aqui na capital, no estado de Alagoas como um todo. A gente quer saber como anda essa movimentação para a disputa interna agora em meados do ano, sobre a disputa do comando, do controle aqui do PT aqui no estado de Alagoas. Você, o deputado Ronaldo Medeiros, como é que está essa construção, essa disputa, ela é sadia? Como é que você enxerga essa conjuntura? Não, eu vejo a disputa sempre natural. Eu avalio que a disputa ela é legítima. Você tem divergências, diferença de opinião até na célula inicial, que é a família. Isso não tem problema. Agora, qual o nível da disputa? Aí é outra questão. No meu caso específico, eu fui presidente do PT 2 vezes. E, na época, a gente ia lançar de novo Joaquim Brito, que você conhece, foi presidente da CEL. O Ronaldo Medeiros tinha entrado no partido há pouco tempo, aí queria disputar.
É uma característica dele, essa ansiedade do poder de querer disputar. E foi necessário apresentar meu nome, eu não queria, e para ter o consenso. Aí, como eu fui apresentado, os dois recuaram. Eu disse, eu tenho direito à reeleição e não quero. Eu só fui uma vez, pela terceira vez. Aí, nisso, ocorreram outros nomes. Então, depois que eu deixei a presidência, já teve o Ricardo Valença, que é um companheiro valoroso, odontólogo da Fundação de Saúde, a FUNASA, o Ricardo Barbosa, 2 vezes, nem da executiva do partido eu participo há muito tempo. E por quê? Porque eu defendo a transição. Eu acho que é fundamental trabalhar a transição. E aí o deputado Ronaldo entra agora no partido, né? Ele entra, sai várias vezes, e volta e trabalha como se fosse o novo. Eu não acredito que é o novo. Primeiro que ele faz parte da executiva do partido. Se tivesse de ser o novo, não pela idade, pela caminhada, e se fosse candidato, a minha candidatura. Eu não sou candidato, porque eu entendo que a gente tem que fazer também o processo geracional. É por isso que a gente está apresentando o nome de uma mulher. A Daphne Orion é a candidata? É a nossa candidata, deputada estadual, uma mulher de luta, dirigente sindical, psicóloga, como diz uma revista da CUT, com forma e conteúdo, com carisma. É necessário dar um empoderamento à mulher. A sociedade, a maioria é feminina, mas os homens dominam, e muitas vezes não é fácil a mulher ter ascensão. E eu avalio que não é prudencial você, com mandato, comandar o partido. Paulo, você não tem muito tempo. Sou federal. Paulo, eu saio à tarde. No jargão político, o Ronaldo Medeiros está tentando dar a verdadeira tratorada para comandar o PT aqui no Chá de Alagoas? Veja bem, ele está utilizando métodos que até então a gente não usava, a gente era prudencial. O número de filiados que ocorreu em Maceió foi uma operação fordiana, fazendo o comparativo do modelo de construção de carro da Ford, né? Cada um se especializava num parafuso, num pneu, etc. Muitos petistas em tão pouco tempo. Mas milhares de petistas, isso nunca ocorreu, pessoal. Sem critério. É um fenômeno suspeito, Paulo? Sem dúvida, para mim é suspeito. E tem que ser apurado Conselho pelo de PT Ética. Nacional. O Conselho de Ética vai agir? Não sei, eu não faço parte, como eu sou integrante da instância para analisar, eu estou falando como filiado. Sim, né? claro. Das antigas. Eu avalio que foi uma quantidade enorme, sem critério, sem informação, para disputar a máquina do partido. E isso não é positivo. Eu avalio que não é positivo. Você defende uma intervenção federal aqui no Chá de Alagoas? Eu não defendo. Intervenção sempre é abrupto. A gente vai fazer a disputa no voto. Estamos com muita fé que vamos ganhar. A eleição vai ser no mês de julho. A gente tem interior capital e a militância, ela vai compreender. A verdadeira militância, ela está olhando, ela não gosta dessa disputa, né? Infelizmente, o grupo que se apresenta como novo está utilizando os meios de comunicação, colocando notícias que deveria ser interna. Esse debate ele não deveria ser para fora, né? Mas, infelizmente, sai com forma negativa, até judicializando o processo. Mas a militância, no momento exato, ela sabe quem tem caminhada da vida. Paulo, você foi um dos responsáveis para o retorno do Ronaldo Medeiros ao Partido dos Trabalhadores. Com essa movimentação do deputado, você se sente traído? Veja bem, o processo é o seguinte, na realidade eu deveria ter mais prudência na análise do retorno. Eu diria assim, a palavra com mais diplomacia, entendeu? Porque ele foi meu colega no movimento sindical, saiu para entrar no INSS pelas mãos do senador Renan Calheiros, né? Aí depois volta ao partido. E com o nosso aval, a gente abriu as portas, etc. Tal. Quando ele entra no partido já tem problemas, mas a gente percebeu, exemplo, queria fundar um novo partido, junto com o senador Paulo Paim, eu chamei ele à parte, apresentei algumas lideranças que ele fez acordo fora do partido, e quando o partido estava em crise, era o momento que o PT mais precisava dele, né? Ele abandonou o partido, né?
Você acompanhou esse processo lá na Lava Jato. Inclusive, Paulão, você que foi candidato a prefeito de Maceió naquele momento turbulento, enfim, naquela situação que o PT tinha uma crise interna muito grande, você, assim, cortou na própria carne com aquela candidatura naquele momento. Sem dúvida. Então, tem hora na vida que a liderança ela tem que ser chamada para uma missão, você sabendo que pode ser até derrotado. Sim. Mas você tem que manter esperança, utopia, isso é fundamental. Eu sou... Lealdade, Paulo, acima de tudo. Eu sou sempre romântico nesse processo. No dia que eu não acreditar, eu mergulho e vou ser avô, né? Que eu já tenho 4 netos. Tenho um casal de filhos e 4 netos, enfim, o que ocorreu. Ele, quando o PT mais precisava, ele abandonou o PT, né? Num processo, o Lula, né, precisava. Aí eu fui candidato no momento adverso. Algumas pessoas avaliavam que a minha candidatura poderia prejudicar a minha reeleição. Sim. Eu tive uma votação menor do que o PSOL, para você ter ideia. Eu tive 1.000 votos a menos do que o PSOL. Fazia parte do processo, mas a gente manteve a chama acesa nessa situação. É por isso que eu estou dizendo que o projeto está sendo apresentado. O novo, para mim, é a Daphne. Ela nunca foi candidata. Presidente do Urbanitários. Do Urbanitários. E vai ser presidente do PT estadual, com a força do Partido dos Trabalhadores. E aqui em Maceió, a gente está discutindo o nome de uma figura que você conhece, muito aguerrida, com a história de luta e a marca dele, que é o professor Luizinho. Sim. Luizinho do PT. Sim. Luizinho deverá ser o nosso candidato a presidente do PT Maceió. Nunca foi candidato, para mim é o novo também, né? Então, outra coisa, o PT, Natália e João Mozinho, a gente pode ter... Eu sou de uma tese muito de aliança. Eu faço parte de uma tendência construída no Novo Brasil, que é a tendência do Lula, do Zé Disseu. E tem uma aliança histórica, por isso que o pessoal do PCdoB tem muito apreço por mim. Porque eu entendo que a gente não governa sozinho. PV, PCdoB, PMDB, todos os partidos, uma frente ampla, principalmente numa conjuntura agora. Governo coalizão. É um governo coalizão, principalmente uma coalizão, onde dos 513 deputados a gente só tem 130, dos 81 senadores só tem 11. Você tem que fazer política de aliança. Agora, o fato de fazer política de aliança não quer dizer que você seja puxadinho, entendeu? Há uma diferença muito grande. A gente tem que ter um certo cuidado para o PT manter sua altivez, autonomia, projeto próprio, né? Exemplo, eu tenho uma crítica concreta ao senador Renan Filho, eu gosto muito dele, mas sou parceiro, né? Estou no governo com ele. Quando a gente apresentou o nome para serviço do Paulo Dantas, do Tutumé Zairan. Desembargador. Desembargador. O Marcelo Vitor concordou, o próprio Paulo Dantas, e o Renan Filho vetou e colocou o nome do Ronaldo Lessa. Eu acho que foi um erro. Já que tinha tanta simpatia pelo PT e o Lula para cá, o tempo que teve, o justo era ter um vice do PT. Fomos vetados. Essa última eleição agora, eu trabalhei para ter um nome fora do partido. Exemplo, eu defendo o nome do Zé Vanderlei, que tinha sido vice do MDB, o médico, um cara de classe média. Para a disputa municipal em Maceió. Mas o senador Renan não quis. E o senador Renan Filho também apresentou o Rafael. Não tenho nada contra o Rafael. Mas Rafael teve 14 mil votos em Maceió, teve quase 29 mil e não quis ser candidato, porque eu achava que esse momento não era o momento do PT, não era o tempo do PT. Aí lança uma candidatura que também tem dificuldade enorme, e depois que essa candidatura é levantada, aí vai e faz uma intervenção no PT. Essa postura do MDB não foi correta. Foi por cima o senador Renan Filho e fez uma intervenção, pediu, né? Quem fez é o próprio partido. Diga-se, é verdade que há previsão legal, e tem, mas na prática foi a intervenção, mas foi a pedido do MDB, a pedido do ministro Renan Filho. Então, isso aí é uma coisa complexa, né? Você tutelar. E, depois de tudo isso, eles apresentaram, de fora para dentro, o nome do deputado Ronaldo Medeiros para vice, que não queria ter sido candidato a prefeito, que alegava que não deveria ir para o interior, e aceitou a tarefa de ser vice. Aí foi quando entrei na jogada, questionei a Gleice, aí retirou a candidatura, apresentou. Então, veja bem, como é que eu sou candidato a prefeito porque não posso ir para o interior e passo a ser vice devido a um pedido do MDB? É um contrassenso, Paulo? É um contrassenso. Então, é por isso que eu estou dizendo, o PT
tem parceria, mas não é puxadinho. Não é subserviente. Não é subserviente. Paulão, a política a gente sabe que é a fotografia do momento. E dentre essas fotografias, Natália, literalmente, houve uma muito curiosa nas últimas semanas na Serra da Catita, no qual esteve presente. Você estava presente, Paulo, não na foto, mas esteve presente o ministro Renan Filho, o senador Renan Calheiros, a senadora Eudócia Caldas e o ex-deputado federal João Caldas, e no centro o governador Paulo Dantas. Como é que o senhor avalia essa aproximação do grupo, da família Calheiros com a família, o grupo político dos Caldas? Eu vou devolver a tua pergunta, eu espero que o eleitor analise. Tem que combinar com russos, como diz o Ferrola, naquela jogada que o Ender não era nem nascido. Veja bem. E aí, Paulo? Curiosamente também, por que você não apareceu na foto também? Não, o problema todinho é o seguinte, está programado a atividade 10 horas da manhã, eu cheguei 9h30. E a atividade eu conheço bem ali. Sim. A Serra da Catita, eu conheço os irmãos franciscanos que têm uma atividade espiritual lá, que de vez em quando já fez atividade lá com Maria José Viana, enfim. Aí um sol escaldante e o processo é o seguinte, o helicóptero do governador chegou com o ministro, ficaram parados num canto, esperando o senador Renan Filho, que estava em Arapiraca, chegou ao meio-dia, e eu tinha um voo para Brasília, né? Aí eu esperei somente para ser diplomático, cumprimentei o governador, cumprimentei o senador Renan Filho, cumprimentei o senador Renan Pai, falei com o João Caldas, tudo, e gravei um vídeo até com o ministro Renan Filho sobre a obra, e tive que correr, senão podia perder o voo. Se eu fosse para lá, teria grandes problemas. Agora, eu acho que essa aliança, a sociedade não compreende muito esse processo, porque se você pegar a última eleição, só é pegar os vídeos do tratamento que ocorreu entre os Calheiros e o JHC, o JHC dos Calheiros não foram de gentileza. Então, no momento exato, o marketing vai pegar essa memória e vai usar. E, de repente, quer fazer política de aliança. É por isso que eu estou dizendo. No meu caso específico, você falava em off com Natália, eu fui vereador, fui deputado estadual, sou federal. Eu estou vendo uma janela de oportunidades. Eu avalio que o PT já teve no passado da Luísa Helena, eu sou candidato a senador, claro que vai passar pela instância partidária, com calma, enfim. E vou trabalhar. E venho trabalhando, trazendo recursos para Alagoas, estabelecendo, não entro no mérito pessoal. Vocês vejam que não teve briga minha de colocar família, mulher de fulano, um filho, isso, aquilo. Eu acho que essa baixaria ninguém quer mais, quer serviço, quer trabalho, e a sociedade analise. É fácil o debate? Não, é uma candidatura majoritária. Agora, ao mesmo tempo, eu estou tendo acesso à pesquisa e estou vendo, rejeições altas de alguns chamados poderosos, e a nossa candidatura, como eu quero ser o segundo voto. Eu quero ser o segundo voto. Você quer ser o senador do Lula, Paulo? Eu quero ser o senador de Lula, quero ser o segundo voto e tenho esperança nisso. Você veja que a candidatura do próprio Rodrigo Cunha, quando ele foi candidato, era uma figura que foi considerada zebra, não foi? Sim, deputado estadual. Ele não teve um vereador apoiando ele, não teve um prefeito. No meu caso, eu tenho um prefeito, vereador, vice, e tem uma militância que eu tenho orgulho, que é do Partido dos Trabalhadores. Parceria com partidos como o PCdoB, eu tenho parceria histórica, e outros parceiros, movimentos agrários, o próprio pessoal do Movimento Sem Teto. Então, essa moçada toda, os homens e mulheres dos movimentos sociais, eu quero fazer uma campanha fora dessa estrutura formal. E como o voto é majoritário, são 2 votos, eu tenho esperança e fé que serei senador por Alagoas. O que faria, Paulão, você desistir dessa candidatura? Um projeto nacional. A gente sabe que o Lula tem uma correlação de força muito desigual, de 81 senadores, você tem 11. A direita que elegeu um senador por estado, se ocorrer isso, são 27, e aí trava qualquer governo. Então, se o Lula, que até agora não ocorreu, a própria... o Humberto Costa, que é o novo presidente, a Gleice, me chamarem futuramente e disseram: Paulão, o teu projeto poderá prejudicar o projeto nacional. Eu sou homem de partido. No outro dia, no mesmo dia, eu retirei a candidatura.
Aí você vai ser candidato aqui? Não sei, pode ser que eu não seja candidato a nada. A sociedade pode perder, ela faz uma avaliação. Então, Lula fazendo o pedido, se isso ocorrer, que até agora não ocorreu, por isso que eu continuo dizendo que sou candidato a senador. Não houve impedimento de Lula, nem da direção do partido, mas se isso ocorrer, ocorrendo isso, né, você é candidato aqui. Não sei, estadual, não sou. Federal, depende do desenho, se a nacional quiser. Se a nacional quiser. Né? E aí, Paulo? E para a nacional quiser, ela tem que entrar na intervenção do processo aqui. Então, eu estou lutando para ser majoritário. E acredito que, nesse cenário, você veja, Lula trouxe a Gleice Hoffmann para a articulação, relações institucionais, para dentro, para fortalecer o partido à esquerda dialogar. E o pessoal dizia que era o MDB que vinha Ginaldo Bugnoni. Não foi, não é isso? Ela botou Padilha para dar um condimento, aí, uma pimenta na saúde. Então, eu percebo que o PT está... E à medida que esses partidos de direita, eles podem pular fora do barco. Por exemplo, a pesquisa do Lula até agora não está boa, a gente espera que melhore. Se eles, o condicionante desses partidos de direita ficarem no governo é se o Lula estiver bem na pesquisa. O próprio Kassab vem dando declaração que pode apoiar outra candidatura. Isso pode ocorrer com outros partidos, o Centrão pode. Aí, que queira, quer não, meu nome é o nome para ser candidato a senador. Então, a conjuntura ainda está distante. O que não pode é o PT diminuir, né, ficar cabisbaixo. E é por isso que eu faço também a disputa no plano estadual, Mozinho. É porque o grupo de Daphne, um grupo do pessoal da CNB, é o grupo que faz a defesa de ter candidatura de Senado, inclusive a minha. E com a candidatura do outro grupo, que se diz Novo em Alagoas, eu não tenho tanta segurança, porque a relação com o governo estadual é muito forte. Eles podem... O grupo do Ronaldo Medeiros pode tentar rifar a candidatura do pretenso senador Paulão? Não sei, espero que isso não ocorra. São 2 vagas, né? Se isso ocorrer, meu amigo, o PT está entrando numa sepultura, cavar a sepultura e enterrar a sigla do Partido dos Trabalhadores. Paulão, a gente iniciou o bate-papo falando que você era um deputado federal do Núcleo Duro. Como é que você avalia a reeleição do presidente Lula para o próximo ano? Questão mental, física, a conjuntura nacional. Como é que você vê o Lula? Está preparado para mais uma reeleição, na sua avaliação? Sem dúvida nenhuma. O Lula está preparado do ponto de vista psicológico, físico, emocional, político. É verdade que ele tem 78 anos, sim, mas ele está bem e tal. Agora, do ponto de vista político, eu não posso ter irresponsabilidade de fazer aqui um jogo simplista. Primeiro que eu tenho fé, acredito na candidatura do Lula e ele será reeleito. Vai ser uma disputa fácil? Não. Vai ser uma disputa mais complicada do que as outras disputas. Mais do que contra o próprio Bolsonaro na eleição passada? Sim, sem dúvida. E principalmente se for uma candidatura de centro-direita ou de direita, né? Com apoio do poder financeiro, da grande mídia, do capital internacional. Veja que essa ação do Eduardo Bolsonaro, ele fugindo, né? É o fujão para os Estados Unidos. Veja o que ocorreu. O principal assessor dele, eu não sei se você percebeu, foi do Ministério da Cultura. Você viu que teve um desvio de 6 milhões de reais da Lei Paulo Gustavo. Sim. Ele era o coordenador desse programa. Por coincidência, ele montou algo nos Estados Unidos que o capital é 6 milhões. É muita coincidência. É o principal assessor. Você viu a casa do Eduardo Bolsonaro. Quem é que está pagando aquilo? Quem está pagando é o capital internacional. E aí você tem uma figura que é um estrategista político, ex-militar americano, chamado Steve Bannon. O Steve Bannon foi o cara que conseguiu conceber essa questão dos algoritmos, né? Quando ele foi para Cambridge, ele percebeu que o pessoal trabalhava muito informática, mas de uma forma solta. Ele disse, eu quero um pacote para vocês trabalharem para a política. Eu quero isso aqui, faça isso aqui. O algoritmo, para mim, focado na política. Foi ele que deu o upgrade para o Trump, né, que já era um milionário. E tem ligações com o Eduardo Bolsonaro, esse sujeito. E aí ele é o cara que tem um elo com o Eduardo Bolsonaro, ele é o cara que fica
jogando pesado com a Alemanha. Ele quer estabelecer uma aliança da direita internacional. E o Eduardo Bolsonaro, se o pai ficar inelegível, que eu acredito que ficará, e se depender de mim não tem na anistia, tem que ir preso, ele será o nome a candidato a presidente da República, Eduardo Bolsonaro. Você acredita, Paulão, que ele está indo em missão para os Estados Unidos para uma preparação para retornar para a disputa? Então, ele vai ter apoio do Elon, que naquele debate que houve, aquela frase da primeira-dama, a Janja, o Elon disse, vou derrotar. Então, não tenha dúvida, a gente está lidando, Natália e Mozinho, com uma economia, está entre as 10 maiores economias do mundo. O Brasil é o principal país da América do Sul. Não é a Argentina. A Argentina tem alinhamento, mas não pesa tanto. Então, eles não vão deixar o Brasil continuar sendo gerenciado pelo Lula nesse campo social, com alinhamento social, com os partidos à esquerda do mundo, estabelecendo os Estados Unidos. Não quero, porque os Estados Unidos, a característica dele é uma só, imperialista. Eles são dominadores. Dominadores, inclusive, com o pacote que ele sempre lança, que é a questão da guerra. Ele não consegue trabalhar com a paz, porque a indústria bélica é muito forte e você tem que vender material. Então, os Estados Unidos já colocou no radar que tem que derrotar o PT e o Lula. Então, vai ser uma guerra grande, mas eu acredito no povo brasileiro e nós vamos ganhar a eleição de novo. Vai ser Lula 4. Paulão, para a gente encerrar nosso bate-papo, no dia de hoje, a gente sabe que a Procuradoria-Geral da República fez graves acusações contra o presidente Bolsonaro e outras pessoas ao seu redor. Inclusive, nessa semana vai estar sendo discutido no Supremo Tribunal a questão da oferta da denúncia. Falando da conjuntura política, você acredita, caso Bolsonaro seja denunciado, vire réu, caso seja condenado e preso, o que isso vai interferir no jogo para 26? Veja bem, primeiro eu torço para que o Supremo, a denúncia já ocorreu, né? Ele seja condenado e preso. A gente não está lidando com uma coisa simplista, pessoal. Na realidade, o Bolsonaro fez uma armação para não reconhecer as urnas eletrônicas. Mas os seus governadores, deputados e senadores foram eleitos pelas urnas eletrônicas. Sim, seus e não filhos. questiona. Veja a hipocrisia. Deputado eleito pela urna eletrônica, governador, todo mundo. Ninguém questiona. Só a eleição do Bolsonaro. O próprio Bolsonaro, deputado federal por N vezes, eleito pela urna eletrônica. Isso já é uma violação do Estado Democrático de Direito. Aí vem todo aquele processo, aquela mobilização que ocorreu dos quartéis, inclusive aqui financiamento de grandes empresários, atentado à democracia, militares na porta do quartel, que não pode, pedindo intervenção militar, né? Aí vem o 8 de janeiro. Eles quebraram o Congresso, Planalto, Poder Judiciário Supremo. Tinha um carro-tanque com 30 mil litros de combustível. Se explodisse no meio da massa, ninguém sabe quantos poderiam morrer. Está identificado que o autor material, um dos autores materiais, foi o próprio Bolsonaro e o Braga Neto, o vice dele. O vice dele tinha e repassou um valor numa caixa de vinho de R$100 mil para os kids pretos, para matar o Lula e para matar o Alexandre Moraes, ministro supremo. A gente não está lidando com pouca coisa. Era um OCRIM, organização criminosa, bandidos, terroristas. Essa moçada tem que ser exemplo. Se por acaso aliviar, daqui a uns dias a gente pode ter a democracia fragilizada. Então, eu torço para não ter anistia, para ele ser condenado e preso. Não só ele, mas o general Braga Neto, todos diretamente nesse atentado do Estado Democrático de Direito. O Brasil quer paz, o Brasil quer democracia, o Brasil quer o voto. Daqui a 1 ano e meio, ou um pouco mais, o Lula será candidato ou outro candidato. A população sindicato ou vota favorável ou contra. O nosso maior representante é o povo brasileiro. É o único momento que o eleitor pobre ele vale igual a um rico. Ele sai de casa, o voto dele é 1 e do rico é 1. Então, vamos deixar o exercício popular. Se Bolsonaro ganha, o Braga Neto ganha, é ditadura. E a gente precisa lembrar aqui que muita gente não gosta de dizer isso. De 64 a 85 foi o período de maior corrupção da história do Brasil. Você vê aí o Aeronáutica, até agora, um dia desse, o Lula mandou prender.
transportando cocaína. Ontem você viu o processo. O ex-ministro da Aeronáutica se aposentou e vai ser sênior da onde? Da empresa Airbus. E o filho dele já estava trabalhando lá no convênio de 300 milhões, que ele mesmo fez. Então, isso é muito grave, essa estrutura que a gente tem que aprofundar e fazer sempre a defesa da democracia. E é por isso que a gente teve um momento singular, quando, com muita maestria, o Walter Salles, cineasta, né, que é um homem milionário, né, filho de banqueiro, no livro do Rubens Paiva, ele traz, de uma forma singular, a história de uma mulher que cria os filhos, uma história em tese mais leve, porque você vê que o Lamarca e outros filmes não atingiram 500 mil pessoas. Sim. Né, porque é mais duro, né? Ligar, ele coloca uma história de uma mulher que faz uma saga defendendo seus filhos. E hoje mais 5 milhões de pessoas já assistiram esse filme. E qual o conceito desse filme? Primeiro, a força da mulher, a resistência e a defesa da democracia e a memória da ditadura. Nós não queremos mais ditaduras. Por isso que o nome do filme, nós estamos aqui para fazer a resistência. Deputado Paulão, quero agradecer demais a sua participação aqui no M6 Notícias, a participação da jornalista Natália Barros aqui conosco também. E quero deixar, Paulão, um convite público para que o senhor esteja aqui em outras oportunidades, tratando dessas e de outras temáticas tão importantes, né? Tratar de democracia, tratar de poder público, tratar de gestão é sempre importante. Quero deixar um espaço para suas considerações finais. Primeiro, agradecer toda a equipe aqui dessa rádio tão importante e potente, né? Natália Fabiana, ela fica ouvindo aqui, os olhos dela tem antenado, inteligente, muitas vezes a fala demais não é tão inteligente, né, Natália? Às vezes até o silêncio é mais potente. Você, mozinho, sem dúvida, é uma grande revelação. Nosso amigo que chegou aqui, Cícero Filho, que faz parte dessa equipe, o nosso delegado regional do trabalho, outro amigo que eu tenho grande respeito, né? Eu esqueci. Nosso querido Valmir. Valmir, né? Na técnica aqui. Valmir, que eu tenho esquecido. Valmir aqui, principalmente os ouvintes, né? Vocês realizam uma boa comunicação, colocando temas polêmicos. Ninguém é dono da verdade. O que eu falei vai ter contraditório. Sim, claro. Ampla defesa. Mas esse espaço aqui do M6 Notícia é um espaço da boa comunicação. Para mim, motivo de muita alegria. Um grande abraço a todos e todas. A gente que agradece ao deputado federal por Alagoas, Paulão. Obrigado, Natália Barros. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.